TV Comunica no ar e hoje o nosso convidado especial é você, homem internauta que acompanha o nosso programa. Mas claro, as mulheres também são muito bem-vindas para repassar esse recado para os seus parceiros, maridos, namorados, pais, amigos, quem quer que seja, que tenha o desejo de saber se vestir melhor. Como é se vestir mais adequadamente dependendo da situação, trabalho ou lazer? Para tirar essas dúvidas e explicar tudo para a gente sobre a imagem que você transmite para o público através das roupas que veste, nós convidamos a personal stylist e consultora de imagem, Joseana Fagundes. Oi, Joseana, boa tarde, um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço pelo convite, o prazer é todo meu. Que bom. Os internautas já podem fazer suas perguntas através do chat, que a Joseana vai responder durante o programa. Joseana, eu queria começar tentando saber de você qual é a imagem que um homem deveria passar, principalmente se a gente falar do mercado de trabalho. Existe uma exigência muito forte em cima disso? Sim, principalmente com relação à credibilidade. A credibilidade é um fato que muda completamente a imagem que a pessoa tem sobre você. Então, nem sempre nós temos uma segunda oportunidade de passar uma boa impressão. Então, é muito importante que a primeira seja de cara já bem aceita pelo seu interlocutor. É bacana você usar elementos da comunicação não verbal para conseguir este efeito. Então, as roupas, os acessórios, o próprio modo com os cuidados pessoais e a linguagem corporal também ajuda a passar uma imagem positiva ou negativa. Em menos de 30 segundos, nós já conseguimos fazer essa avaliação sobre o outro, né? A todo momento nós estamos olhando e tirando conclusões, às vezes precipitadas, outras vezes nem tanto. Então, quanto mais a pessoa se aproxima do que ela tem para oferecer em questão de talento e também da sua essência, quando ela consegue passar isso de uma maneira real, sobre aquilo que ela veste, sobre o seu comportamento, maior a chance dela se dar bem. E as roupas entram aí como um complemento, como se fosse a moldura de um quadro, mais ou menos isso? Exatamente. As roupas, os acessórios que a pessoa usa, né? E também a sua postura. Os cuidados pessoais também são bem importantes. A gente sabe que nós, as mulheres, nos preocupamos um pouco com a imagem. Olhamos no espelho toda hora, quando podemos, para nos certificarmos de que está tudo ok. Os homens também são assim? Sim, os homens estão cada vez mais à procura também da imagem ideal. Talvez pela própria concorrência no mercado de trabalho, né? Então, cada vez mais se exige essa postura e essa imagem da pessoa mais bem preparada para o cargo que ela exerce. Então, quanto mais próximo daquilo que ela deseja de talento, ela tem que se vestir adequadamente para isso. No mesmo nível? No mesmo nível do que ela realmente representa. Você falou de mercado de trabalho, quer dizer que quando um homem, por exemplo, vai a uma entrevista de emprego, quando ele está em busca de uma nova oportunidade, nesse momento também é importante se preocupar com a imagem, quando a gente fala das roupas, por exemplo. Sim, uma entrevista de emprego é bem aquilo que nós falamos, né? É a primeira impressão e é a porta para ele continuar mostrando a que veio, né? Qual é o seu real talento. Se na entrevista de emprego ele não conseguir passar essa imagem, talvez ele possa ter até um currículo muito bem preparado, várias coisas que agregam valor, só que a imagem dele não está condizente com o que ele realmente é. Então, através das roupas, dos acessórios, dos cuidados pessoais, ele consegue reforçar isso para o seu interlocutor no momento da entrevista. Eu imagino que nesse momento haja muitas dúvidas. A pessoa que vai a uma entrevista de emprego, ela pode ficar em dúvida, será que eu vou muito bem arrumado ou eu vou um pouco mais simplesmente arrumado? Qual é a medida disso? A que cargo você se propôs, né? Qual é o cargo que você está disputando e qual é a empresa que você vai ser entrevistado? Se é uma empresa muito formal, você deve ir da mesma forma. Se é uma empresa mais no cotidiano, então uma roupa mais casual. Eu trouxe alguns exemplos de imagens para poder visualizar melhor. Que tem o formal mesmo, que é o uso, né, do terno completo. Vamos ver a imagem dos ternos, para você entender, internauta, qual a diferença entre um terno e outro e poder tirar do seu guarda-roupa a peça certa. Na imagem dos 3 ternos, a gente pode ver isso com mais facilidade.
Isso. O pessoal vai projetar para a gente aí a imagem dos 3 ternos. Este aqui é o uso do formal, certo? Então, é um terno completo. É necessário o uso do calçado social também junto com esse tipo de roupa. Também é necessário o uso da gravata, é indispensável. E não é porque o terno está fechado que não há necessidade de usar o cinto. O cinto, ele é um acessório que precisa estar acompanhado do terno. Agora dá pra gente ver melhor na diferença entre os 3 tipos de ternos. Quais Sim. as diferenças, Josiana? Bom, o inglês, ele é um terno mais acinturado. Então, ele é bom para homens que estão com o corpo bem proporcional. Ele é um modelo mais moderno também. Proporcional quer dizer sem barriga? Isso. Como é que é o modelo do homem ideal aí? Já o americano, esse não tem erro, é um clássico, ele veste bem todos os formatos de corpo, todos os homens, é o ideal. Para não ter erro, o estilo americano é o mais apropriado. Qual que é a diferença entre o inglês e o americano? O inglês, ele é mais acinturado. Tá. E tem, me parece, um botão só? Isso. Se bem que eles têm mudado bastante essa questão de um botão, 2, mas o que mais diferencia mesmo é a questão do caimento. O inglês, como ele é mais acinturado, ele passa uma imagem de uma pessoa mais moderna. Então, se a pessoa está com o corpo proporcional, consegue valorizar. No entanto, o americano, ele valoriza qualquer formato de corpo. Ele tem um caimento mais solto, né? E também não é aquela coisa tão quadrada como o italiano. O italiano, a diferença dele é que ele é bem quadrado, inclusive no ombro. Para quem que ele valoriza? Para homens que têm pouco ombro. Ombro não tão largo. São mais estreitinhos, né? Então, esse daqui valoriza muito mais. Mas no caso do americano, Josiana, nos ombros deve ficar... A largura do ombro do terno deve ficar um pouco maior que o ombro da pessoa? Ou não, se ajustar a largura do corpo dela? Tem que se ajustar. Senão fica aquela coisa que o pessoal fala que é roupa de defunto, roupa do defunto. Pegou de alguém emprestado. Exatamente. O caimento do terno é imprescindível para também passar uma imagem adequada. Vou falar um pouquinho disso também, um pouquinho lá na frente. Na próxima imagem que nós temos, é uma imagem do novo formal. Por exemplo, uma empresa que não necessariamente você participe de reuniões formais o tempo todo, você pode colocar o uso da terceira peça, né, que é o paletó, mas sem o uso da gravata e também podendo haver a quebra de tecidos e de cores. No primeiro caso, que é o formal mesmo, a característica principal dele é que o terno, o blazer, né, e a calça são do mesmo tecido. Exatamente. Agora, e sempre da mesma cor. No novo formal, já pode ter essa quebra de cores e quebra de tecido. E também não há necessidade de usar sempre a gravata. Mas o cinto, sim. O cinto sempre. Eu observei que nessa imagem o comprimento do braço do blazer está um pouco menor do que o da camisa. É assim mesmo? O blazer ele sempre fica pelo menos 1 centímetro atrás, pelo menos meio centímetro atrás da camisa. Então, não tem como usar camisa de manga curta com terno, de forma nenhuma. Ótima dica. Porque é imprescindível que realmente Apareça. tenha essa aparência. Também é importante olhar o colarinho, que ele também deve ficar 1 centímetro, a camisa, né, o colarinho da camisa, acima da lapela do blazer, para não ficar sem pescoço, dá aquela impressão de a pessoa está sem pescoço ou que realmente o terno está engolindo a camisa. Não dá um bom caimento também para a peça. Com relação à camisa que vai por baixo do blazer, qual a indicação? Existem camisas que têm um botão abaixo do colarinho, outras não. Qual é a melhor? A que tem o botão, ela deixa mais estruturado para colocar a gravata. Então, para quem faz o uso do formal mesmo, que é o terno completo, é o ideal. Agora, no caso do novo formal, então, usar a camisa sem esse botão fica mais adequado, porque não vai ter a gravata, ou esporadicamente.
Com relação às cores, você disse que os tecidos podem ser variados, mas as cores, imagino, devem combinar. As cores Sim. claras são indicadas para algum tipo de pessoa, dependendo da cor de pele, por exemplo, ou só diferem do tipo de situação? Então, o problema do terno claro é com relação ao horário, porque os ternos claros eles devem ser usados apenas durante o dia. Então, para quem segue uma reunião, alguma coisa no período da noite ou algum evento da empresa, ou qualquer evento, mesmo social, né, do seu dia a dia. Então, eventos à noite sempre é o terno escuro. Durante o dia pode ser usado o bege ou o cinza também. Agora, e se o homem sai do trabalho, entra de manhã no trabalho com o terno mais escuro para passar o dia inteiro no trabalho e tem previsão de uma reunião mais informal à noite, uma confraternização de empresa, não vai conseguir voltar para casa, como é que ele faz? Já que o terno mais informal pode ter um tecido diferente, aquele terno dele é do tecido tradicional de terno mesmo, é uma enrascada aí nesse momento, né? Pois é, então, neste caso, como você sabe que vai ter um compromisso depois do horário, sempre ideal já começar o dia com o terno mais escuro, que ele vai poder conseguir usar nos dois momentos, né? Então, o terno cinza é uma ótima escolha para quem quer fugir sempre do preto, né? As cores, elas também passam algumas mensagens. Por exemplo, a cor preta, ela transmite bastante credibilidade, é uma cor bastante sofisticada, só que ao mesmo tempo, se você vai lidar com pessoas que você precisa interagir mais e que ela se sinta também mais à vontade com você. Criar uma aproximação. Sim, é mais interessante você optar por outras cores sem que seja o preto. Então, o cinza chumbo, o azul marinho são mais apropriados nessas ocasiões. Agora, uma ocasião solene, por exemplo, o preto sempre é a melhor opção. E isso, Josiana, independe do tipo de pele? Da cor da pele? Sim. Neste caso, são regras de horários e mais de adaptação. Agora, sempre tem essa questão das cores que valorizam mais ou valorizam menos. Então, tem alguns tons que realmente deixam o homem com uma aparência mais saudável, que isso também passa mais credibilidade, principalmente na área profissional. Por quê? Nós queremos contratar pessoas ou negociar com pessoas que mostrem que estão bem, né? São pessoas saudáveis, que estão dispostas. Então, se você aparece com uma olheira, com uma pele mais cansada, tudo isso, inconscientemente, a outra pessoa já começa a fazer alguns julgamentos. Você não passa uma credibilidade tão forte, você não consegue passar tanta segurança. Então, a cor é importante nesse sentido. E da mesma forma, imagino que um homem que seja muito claro, loiro, e vá, por exemplo, numa entrevista de emprego com um terno bege, qual que é o efeito? Principalmente para entrevista, é ideal os ternos mais escuros. Agora, com relação ao tom de pele, é interessante o homem colocar essa peça próxima do rosto. A barba denuncia se a cor é apropriada ou não. Porque se ele acabou de fazer a barba e ela continua com um tom mais esverdeado ou acinzentado junto com aquela peça, é porque aquela cor não valoriza. Não deixa com uma aparência tão saudável, com a pele mais descansada. Então é melhor procurar um outro tom. Quer dizer que se esse tom puxar, vamos dizer assim, ele puxa a cor da barba, deixa mais evidente. Sim. Não é tão ideal. Não é tão ideal. Então os homens que gostam, que as mulheres, né, vão comprar as peças, é importante já verificar mais ou menos o efeito das cores quando colocadas próximas ao rosto. Se tem esse efeito de marcar a barba, daí é melhor evitar um pouquinho. Na prática, vamos dar uma dica mais detalhada para o pessoal, Josiana? Imaginando que a gente tem aqui uma peça de roupa, faz de conta que essa camisa é um terno escuro, eu colocaria o terno escuro de frente para o espelho, me olharia tentando identificar, né, o que pode ter mais destaque. Sim. O que poderia ter mais destaque, então, seria a barba? Sim, e a cor, se ela não aparece mais do que você, né? Porque, por exemplo, as pessoas muito claras, elas têm bastante dificuldade também com relação a isso, porque as cores escuras geralmente predominam
E a intenção não é que o terno ou que a roupa que ela esteja usando apareça mais do que ela. É importante que a sua fisionomia, a sua expressão esteja em evidência e não a roupa. Então, você colocar a peça de roupa na frente do espelho, fecha os olhos, a hora que você abrir, se os seus olhos for para a roupa, é que a roupa chama mais atenção. Se você olha para o rosto, então é uma cor que não rouba a cena, né? Então, é mais apropriado. É uma dica que vale tanto para homem quanto para mulher. Uma dica muito interessante aí da consultora de imagem Josiana Fagundes, que fala para nós aqui no TV Comunica e dá as dicas adequadas para o homem que quer se vestir melhor, que quer passar uma imagem mais acertada para o mercado de trabalho. Além do... A gente tem mais alguma imagem de terno para passar? Agora tem uma imagem que é uma imagem casual profissional. Por quê? Tem algumas empresas que não há necessariamente a exigência, né, de você realmente ir trabalhar com terno ou com o uso da terceira peça. Uma imagem que nós temos uma camisa de um homem e uma calça social. Isso, essa imagem. Então, esse é um casual profissional. É uma calça de alfaiataria com a camisa social, mantendo sempre a camisa longa, né, de manga longa, o uso do cinto. A única coisa aí é que tirou a terceira peça, que no caso é o blazer. Então, dependendo no que você trabalha, com vendas, ou dependendo do produto que você vende, ou o ambiente que você vai, cabe muito bem também este modelo de roupa. Mas apesar da empresa não ser tão exigente, talvez, com essa questão da vestimenta, nesse caso, se o homem sai assim para trabalhar e depois tem uma reunião mais formal, talvez num cliente que peça essa formalidade, ele pode jogar um blazer por cima e estará adequado. Exatamente. Ótimo. E vai estar bem vestido, sem dúvida nenhuma. E na questão da combinação, cor da camisa com cor da calça, como é que você orienta isso? A cor da camisa mais clara é sempre ideal perto do terno, inclusive com a gravata também, porque a gravata mais escura que a camisa ajuda a chamar atenção para o rosto, que é o que nós falamos, chamar atenção para a sua expressão, para a sua fisionomia, e não para aquilo que você está vestindo. Então, usar o terno mais escuro que a camisa e a gravata também mais escura é mais apropriado. Você consegue chamar mais atenção. Tem uma outra imagem também, que é um casual profissional para o caso de sexta-feira, o casual day. Casual day de algumas empresas que deixam o funcionário mais livre na sexta-feira. Que imagem, né? Que imagem você passa quando você está vestindo um jeans? Dá para passar uma imagem profissional? Dá. Acertando na escolha da peça. Nós temos aí uma imagem de uma calça jeans e uma camisa, isso. Sim. Em que ele está com uma boa camisa, não é? Parece ter um corte bacana, bem feito. Um bom caimento, né? A calça jeans é sempre essa, ou no tom azul ou no tom preto, sempre de modelo reto, sem nenhuma lavagem, sem nenhum bolso lateral. É um corte o mais tradicional possível. E nem pensar naqueles cortes de calças bem jovens, não, desfiadas. Não, porque daí o elemento visual já transmite uma imagem de lazer e de descontração e não de credibilidade. Aí pode ter uma dificuldade de entendimento com relação ao descontraído, que é o propósito do casual day, às sextas-feiras em algumas empresas, mas isso não deve ser levado ao extremo, não é, Josiana? É um descontraído, mas tem que ser um descontraído profissional, né? Então, continua aquela imagem de pessoa competente, de pessoa segura e que está trabalhando dentro de uma empresa e não em um ambiente mais de forma de criação, que lida com atividades mais ligadas a realmente a descontração. Tá. Quem lida realmente com arte, com comunicação, algumas vertentes possibilitam até usar uma calça mais descontraída do que mais informal ainda. Mas na maioria das vezes esta não tem erro. Tá. Essa não tem erro para nenhum trabalho. Com relação às estampas de camisas, nós vimos aí a imagem de um moço com uma camisa listrada. Sim. Existe alguma diferença entre a camisa com listra muito fininha e a mais larga? A mais fina, ela é mais elegante do que a mais larga. A mais larga, ela é interessante para ser usada no dia a dia, no ambiente também mais de lazer. Ela tem uma pegada mais esporte, né? Não também tradicional. E tem as lisas. Que daí é um coringa, não tem erro. Só fazendo aquele teste que você indicou, de colocar a cor na frente
do peito, né, de frente para o espelho, para entender que cor você... Se harmoniza melhor. Quer dizer que não é uma questão só de gosto, né? Tem homens que, eu vejo cada vez mais, homens com camisa cor-de-rosa. Tem uns que ficam muito bem e outros Sim. que você não vê muita diferença, não chama tanta atenção. Sim. Né? Apesar de que você disse que a camisa não deve chamar mais atenção que o rosto, mas tem que ter esse resultado harmônico no final. Deixar a pessoa com uma aparência saudável. Deixar a pele mais lisa, mais jovem. Tudo isso ajuda a passar uma imagem mais segura. Suzana, os homens muitas vezes eles ficam em desvantagem em relação às roupas, principalmente em tempo muito quente, apesar de nós estarmos no inverno. Hoje em São Paulo está um dia quente, está um sol bem bacana e os homens sofrem muito com isso. Sim. Existe um tipo de tecido mais adequado para que a gente não veja os resultados, como por exemplo, roupa muito amassada ou suor muito evidente? Quais são os cuidados nesses aspectos? A roupa quando está amarrotada também prejudica a imagem que você deseja passar. Então, o cuidado com ela é super importante. Quanto mais natural for o tecido da escolha do terno, mais interessante. Esquenta muito menos, né? Só que também tem essa questão de os tecidos naturais, eles amarrotam com mais facilidade. Então, tem que ficar atento. A hora de comprar, ir lá e, pegar a peça com a mão, amacetar mesmo na mão, soltar e ver como fica. Daí você já, na hora da compra, é essencial você fazer esse teste. Se amarrotar muito e você, durante o dia todo, não tem como ficar trocando, deixe para lá. Aí peças de linho, apesar de ser mais fresquinhas, elas amarrotam demais. E mesmo no caso do algodão, existem alguns tecidos que são mais sofisticados, né, com mais Sim. fios, que você pode ter um resultado melhor, não é isso? Quanto mais fios, melhor o caimento. E também é mais fresquinha a peça. E a manutenção da roupa durante o dia, a pessoa se sente menos amassada, é isso mesmo? Com certeza. Agora, no caso de uma pessoa que sua demais, e ela sabe que tem, por exemplo, um compromisso no período da tarde ou no começo da noite, não vai poder trocar de roupa, como é que faz? Então, os homens devem colocar uma camiseta básica por baixo, desde que ela seja o mais próximo do tom da peça de cima da camisa. Então, você vai estar com uma camisa branca, a camiseta por baixo deve ser branca também. Camiseta preta. Por quê? Porque ela deve ser o mais imperceptível possível. Então, se aparecer algum pedacinho, ela ainda continua estando no mesmo tom, não vai chamar tanta atenção. Uma pergunta que não quer calar. A camisa listrada como aquela que nós vimos ali, o rapaz, branca e azul, a camiseta de baixo é? Branca. Branca, apesar das duas cores estarem na mesma proporção aparecendo Sim. na camisa, né? A branca, se aparecer algum pedacinho, a branca vai ser mais imperceptível do que a azul. Isso acontece também com as meias. Tem uma imagem depois de meias também para poder passar que cor de meia escolher para poder ficar o mais imperceptível possível Já também. que você citou esse assunto, acho que a gente pode ver agora a imagem da meia que mostra, e que eu acredito seja uma das grandes dúvidas dos homens, né? Qual é a cor adequada de meia em relação à cor da calça e à cor do sapato? Então, existe uma regra. A regra diz que a meia ela deve ser ou da mesma cor da calça ou da mesma cor do sapato. Bom, se você colocar uma calça preta, sapato preto, obviamente a meia é preta. Sem dúvida. Se a calça é preta, sapato é marrom, qual meia colocar? Segundo a regra, poderia ser tanto a preta quanto a marrom. Mas pensando em que a meia, quanto mais imperceptível ela estiver na vestimenta, melhor será a imagem. Se você colocar a meia preta, ela dá a extensão da calça e vai chamar muito menos atenção do que se a meia fosse marrom. Então, sempre atentar isso. Qual é a cor que vai chamar menos atenção? Esta será a cor mais indicada. Ótimo. Agora, nesse caso, dessa imagem fantástica que você trouxe aqui para nós, ele está com uma meia forte, uma calça que parece o quê? Italiana, modelo italiano, não é barra isso? Italiana. Tem barra a calça italiana. está curta, né? Que é uma coisa que também denigre a imagem, né? Não passa uma imagem adequada. A meia, a questão do tecido, a escolha do tecido.
As de poliamida são as melhores, são as mais indicadas, nem são as melhores. São as indicadas para serem usadas com terno. Para os sapatos que não são necessariamente um sapato social e também não é um tênis, daí a meia de poliamida com um pouco de algodão. Neste caso da imagem, é uma meia 100% algodão, que só deve ser usada com tênis esportivo, que é tênis para academia, que de maneira nenhuma vai para um ambiente de trabalho, a não ser que o trabalho da pessoa, do homem, seja um professor de academia, um personal Sim. trainer, alguma coisa assim. Caso contrário, o tênis ele não vai para nenhum ambiente de trabalho, por menos formal que seja. Tá. E nesse caso a gente vê uma outra questão que é o sapato, que parecia que precisaria ali de um bom polimento, não é? Pois é. Também não passa uma imagem de credibilidade, né? Então, são questões de cuidados que aparentemente, quem que vai prestar atenção no sapato? Vai. E nesse caso ainda mais ainda, que a calça estava curta, com uma meia chamando a atenção, então ficou muito em evidência vários erros. Outra coisa interessante, também com a questão da calça e a meia. A meia deve ser sempre usada, bem esticada para não aparecer a perna de maneira nenhuma. Compromete a imagem da pessoa. Quer dizer que quando o homem senta numa cadeira, às vezes eles se sentam, acho que não dá para fazer isso aqui, mas dá para você ver um pedacinho da minha perna, estou sentada como o homem senta, vamos dizer assim. Aparece mais a perna. Ele Sim. deve estar com a perna coberta nesse caso. Sim, a meia ela tem que estar bem esticada porque não pode aparecer a perna de maneira nenhuma. Então, tanto para o ambiente de trabalho como no dia a dia, a não ser que a pessoa esteja realmente de bermuda, na praia, né? Na piscina. É diferente, mas no dia a dia, a impressão de calça curta é feio. Ali na questão do sapato tem também o cuidado com o sapato, não é? O saltinho, mesmo que não seja um sapato novo, mas que seja possível reformá-lo, então a troca do saltinho, sem deixar aquele jacaré na ponta, né? Quando a sola se descola. Quer dizer que o sapato realmente chama atenção. Chama atenção. Ele é muitas vezes o primeiro que entra no ambiente, não é? A pessoa dá o passo, Olha, é o primeiro que tem uma pesquisa que diz que as mulheres, quando ela é a entrevistadora de uma entrevista de emprego, uma entrevista, né, de emprego, elas já olham direto para o candidato. A hora que entra, elas olham nos pés. Então, é uma coisa que fica bem em foco neste momento, né? Bom, se olha para os pés, olha também para a barra da calça, que deve estar quanto mais certinha possível. As calças sociais, elas devem ser feitas, a barra dela, de uma maneira diagonal para que ela não fique curta. Então, a parte da frente, ela deve tocar o cadarço do sapato e a parte de trás é um pouquinho mais longa, sobrando o mínimo possível do saltinho ali. Então, a barra, ela não fica reta. Se a barra da calça social for reta, a calça ficará curta. Isso para os homens. Quer dizer que o salto do sapato, que deve ter o quê? Uns 2 centímetros? 1,5 mais ou menos. A calça vai até chegar no salto, é isso? A altura? No comecinho, passa um pouquinho do salto. Passa um pouquinho do início do salto. Sim. Tá? Nunca esbarrando no chão e nem ficando mais curto do que isso. Isso. Tem uma folga, né? Que daí a hora que ele senta, ela não sobe. Você falou disso e eu me lembrei de uma coisa que eu tenho observado muito, que é a calça jeans, no momento de lazer social, ou até no casual day, que algumas pessoas ainda, eu acho que isso já foi mais comum, ainda, talvez seja preguiça de fazer a barra, dobram a barra. Uhum. Isso está fora. Está fora. Isso também compromete a imagem. Agora, no caso da calça jeans, a barra não é feita na diagonal. A barra é reta mesmo, porque é o tecido mais encorpado, então não há necessidade. E a barra não deve ser feita à mão, é aquele esquema de barra de calça jeans mesmo? Sim, mesmo que tenha que se refazer a barra. À mão não dá um caimento legal. Então, para quem está preocupado em passar uma imagem de credibilidade, de confiança, então tem que se atentar a estes pequenos detalhes, que fazem toda a diferença. Ok, dicas valiosas da Josiana Fagundes, que é consultora de imagem, presta serviços nessa área para adequar o guarda-roupa das pessoas. Se você precisa ou deseja ter uma imagem profissional adequada, e não só profissional, nos momentos de lazer também, com as pessoas do seu convívio pessoal, você deve se atentar para essas coisas, porque isso não é coisa só de mulher, não. Os homens
estão aí muito preocupados com essa autoimagem. Aliás, por falar nisso, nós temos aqui já uma observação de uma internauta, a Raquel de Saboto, que parabeniza o tema de hoje, que é abordado atualmente na área masculina, vamos chamar assim, né, que os homens muito se preocupam com essa autoimagem. Ela está gostando do programa, a gente espera aí uma questão, Raquel, se você tiver alguma dúvida, ou vocês todos, internautas que desejam fazer perguntas, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com a Josiana Fagundes para mais dicas sobre a vestimenta adequada para tirar benefícios da sua autoimagem. Até já! O vôlei feminino no Brasil e o vôlei de uma forma geral é um ativo brasileiro, é um motivo de orgulho para o Brasil. Superação, a união, acreditar. A força do grupo, todos dependem de todos. Toda ação é uma interação. Esse time começou em 1997, no Paraná, numa associação com o Bernardo. A Unilever, na realidade, ela não entrou, ela construiu comigo isso aqui. São 15 anos juntos, começamos com Rexona Days, hoje Unilever, todos os seus produtos estão conosco. Ou seja, foi um projeto construído a 4 mãos. Para divulgar a marca na essência dos seus valores. Nesse caso, os valores estão ligados à responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento humano, tudo isso através do esporte. A Unilever ela é fundamental para o voleibol brasileiro, né? Revelando talentos para a seleção brasileira. Tudo que está por trás, que às vezes vocês que estão aí não veem, são eles que estão fazendo. Eles façam que nós, atletas, tenhamos tranquilidade para fazer o nosso jogo da melhor forma possível. E eu acho que o grande símbolo do nosso time é o Bernardinho. É um exemplo pra gente, é um cara que sempre tem boas palavras para dizer, apesar das broncas. Ele grita, esperneia, puxa o cabelo, mas tem um coração muito grande. A nossa ideia era ter atrelado a equipe de alto rendimento, né, a transmissão de valores e de conhecimento para jovens da periferia, muitos deles que não tinham acesso ao esporte de alto rendimento, não tinham acesso a uma escolinha de qualidade. Para trazer cada vez mais jovens e adolescentes de 7 a 15 anos para fazer parte desse projeto social. O grande diferencial da Unilever em relação ao patrocínio do time de vôlei feminino é o entendimento que esporte é entretenimento, é plataforma de marketing e é um meio de desenvolvimento humano. Então o esporte é um canal poderoso porque lida com emoção, lida com paixão e hoje essa é a forma mais poderosa de engajar fãs. Você vê a torcida gigante, todo mundo veio no sacrifício de ônibus. Eu vim lá de Belém do Pará, da minha terra para trazer sorte pro Unilever. A gente tem os Unilovers sempre no ginásio lutando, trazendo energia, trazendo otimismo para o time em todas as situações. Participar da história do desenvolvimento do vôlei no Brasil, para a gente é um motivo de grande orgulho. Além de uma relação profissional espetacular, construtiva, uma relação humana. Pessoas da Unilever que me ensinaram muito, me ajudaram a construir isso, que para mim é a maior realização profissional da minha vida. Olá, estamos de volta aqui no TV Comunica. A convidada de hoje é a Josiana Fagundes, consultora de imagem e personal stylist. O assunto é sobre a vestimenta adequada para os homens, para que os homens entendam, se conscientizem sobre a melhor imagem para se passar no mercado de trabalho, no momento de lazer, ou seja, depende do desejo que você tem em relação à imagem que você quer transmitir. Já falamos sobre várias dicas no primeiro bloco e agora nesse segundo a Josiana vai apresentar para a gente um pouquinho mais sobre os ternos, que são a grande dúvida da moçada, são a grande maioria das observações que nós temos recebido aqui no chat do TV Comunica. Josiana, mais um pouquinho sobre terno, o que mais os homens precisam se atentar? Bom, com relação aos ternos, realmente é muito importante na hora da compra verificar o caimento dele, porque ajustes de terno geralmente são complicados.
Então, às vezes você arruma um ombro, o próprio vendedor às vezes fala, só ajustar o ombro. Às vezes você ajusta ali e causa outro problema no caimento, vamos supor, no fechamento, né, do terno. Então, o que eu mais indico é o seguinte, não deu certo, não caiu bem, não leve. Ajustes não devem ser feitos para terno. Evitar o máximo possível. Ou então já procurar mandar fazer um bom terno. Essa é a saída, então. Já é resgatar feito, o antigo alfaiate. Exato. E fazer um terno do zero. Geralmente o bom caimento vem aí. Daí não tem erro, né? É feito para suas medidas. Ótimo. É mais seguro do que ficar fazendo ajustes, né? E não é uma peça tão barata assim para poder ficar, né? Fazer esse investimento e depois perder a peça. Exatamente. Para que fique bem claro para o internauta, nós vamos mostrar agora 2 imagens que definem bem o que é certo e o que é errado no uso dos ternos. Na primeira imagem, o errado. E a Josiana vai dar as dicas para nós. O que é usar um terno errado ou o que é um terno errado? Na imagem, nós podemos observar essas diferenças. Bom, primeira coisa, identificando o terno, deixa bem claro que ele parece estar maior do que a pessoa que o está usando. Esse é de que estilo, Josiana? Inglês, americano? Esse é um americano. Tá. Esse é um americano. Então ele não é tão acinturado, não é isso? Não, não é tão acinturado. Só que o caimento dele, o número não é o número dele, né? Que evidências a gente tem disso? Bom, olha, o paletó não está aparecendo a camisa, o punho, né, da camisa. Tá, então ficou muito comprido. O comprimento do braço está muito grande. Sim, exatamente. E isto não é uma questão de, pode... É uma regra do bom caimento e é identificável isso o tempo inteiro com relação a esse tipo de uso. O terno também deve ser usado com um botão aberto, o último botão aberto. Aí ele está usando todo fechado. Então, também não é interessante usar o terno assim. Pode ver que parece que até que ele está mais justo na barriga, ele está formando algumas dobras. E o comprimento da manga está grande. Então, não pode ser feito um ajuste ali no ombro e na manga, né? Mas ele continua justo na circunferência do homem. Tá. Não está apropriado. A calça, além de estar amarrotada, ela também está grande. Ela está com sobras de tecido na parte de baixo. Na lateral também? Parece larga na perna. Está larga demais. Então, este é um exemplo realmente completamente errado. E se talvez fosse um homem que antes era um pouco mais, tinha uns quilos a mais, e agora ele emagreceu e mantém o uso do mesmo terno? Pode ser. Pode ser, né? Pode então, ser. Nesse momento a pessoa tem que se atentar de novo e refazer o guarda-roupa. Tem. Daí, neste caso, vale a pena fazer os ajustes, né? Porque ela já tinha esta peça, então vale a pena ela fazer o ajuste dela. Não necessariamente ter que comprar outra. Também não dá para continuar usando sem fazer, né? Tanto largo como essa imagem, quanto muito justo, aquele terno que não abotoa mais, então o homem usa aberto, porque se abotoar ele vai ficar esticando. O botão tem que estar fechado. Tem que estar fechado. Sim, só na hora que senta, né? Ao sentar-se, deve ser aberto todos os botões. Quer dizer que a grande balança é o terno, né? Não precisa nem subir na balança. Ao vestir o terno, que você não usa há muito tempo, perceber que ele está apertado, é hora de trocar o número ou fazer uma dieta, talvez. Sim, com certeza. A imagem do certo agora. Vamos olhar a imagem do que é o terno correto para que o homem esclareça de vez quais são as dicas sobre isso. Vamos lá para a imagem do terno certo. A calça está com a barra certinha. Na altura certa. Na altura correta. A manga também do paletó, aparecendo o pedacinho da camisa. O uso do relógio também. Pode ser usado? Pode. Não tem problema nenhum. Desde que o relógio também seja do mesmo padrão da roupa, né? Se é um relógio esporte, é para ser usado com roupa mais de lazer e não com o terno. A gravata está no local correto. Depois tem uma imagem para mostrar certinho como verificar isso, qual é o comprimento ideal. O colarinho está aparecendo de uma maneira significativa também. Então, este caimento está perfeito. Ele está com o terno todo aberto, né?
Geralmente, um botão, quando está em pé, fica Pode fechado. ser fechado. Pode E ao ser sentar, abre-se todos. abre os botões. Sim. Nesse caso, o ombro do terno é do tamanho do ombro do moço. Tamanho dele. Tá, perfeito. então tá correto. Caimento certinho. Lembrar também do ajuste da gravata, né, Josiana? Que tem que estar sempre no lugar, como no caso dessa imagem. Não está Sim, afrouxado. Não está frouxa e também não está torta. A maioria das vezes está torta. Também não é legal. Existe algum problema no caso do homem que se senta, fecha um botão do terno e um pedaço da gravata fica aparecendo por baixo? Tem que tomar cuidado com isso ou é observação de crítica demais? Fica feio, mas o que deixou feio foi o terno fechado. Então, por isso que aparece ela. Então, o terno ele sempre tem que ser aberto ao se sentar. Para dar um fôlego maior. Para dar um caimento, até mesmo mais cômodo, né? A comodidade na hora ali de poder conversar sentar, com mais... Ficar mais livre. Ficar mais à vontade. E aí também, imagino que caiba a dica sobre a postura, né? A pessoa que senta na cadeira, daquele jeito bem bonachão, parece que está numa rede. Sim, daí já fala a parte de linguagem corporal, né? Tudo que é comunicação não verbal, às vezes fala muito mais do que o que realmente a gente está falando. Quer dizer que não adianta nada um homem assimilar todas essas dicas, arrumar o guarda-roupa dele se a linguagem não verbal não contribuir. Sim. Nós somos indivíduos visuais. 65%, é uma pesquisa que comprova isso, 65% das avaliações que a gente faz da outra pessoa é com relação ao não verbal. Isso está incluído as roupas, os acessórios, a cor que ela está usando e a linguagem corporal. Na linguagem corporal é tanto o gesto, a maneira de sentar, de falar, de caminhar. Então, tudo isso passa muito mais mensagem para o outro. Você consegue se comunicar muito mais através destes detalhes do que realmente a comunicação verbal. Você falou dos acessórios, eu queria observar os relógios, que é uma dica que pode esclarecer para muita gente. O que caracteriza um relógio formal do informal? O material. O relógio formal, ele é de metal, né? Ou então com metal e couro. A pulseira, no caso, pode Sim. ser de couro. Tá. Eles não são tão grandes, né? São mais discretos. Já os acessórios, né? O relógio, no caso, informal, geralmente ele pode ser de couro, pode ser um material emborrachado também, e ele já não tem essa característica de ser menor, eles já são realmente maiores. Tem colorido, né? Em relação ao mostrador, você diz. Isso. Né? A própria correia mesmo, né? Já tem algumas cores. Tá. Então, agora, em relação ao mostrador, também dá para identificar quando o relógio é mais informal, do formal, tem a ver com o relógio analógico ou digital? Passa por aí ou não? Não, daí não tem tanta importância. É mais com relação ao material mesmo. Metal e couro sempre é mais formal. O emborrachado sempre menos informal, mais adequado para o dia a dia, para os momentos de lazer. Entendi. Josiana, já que o assunto é autoimagem, em relação à vestimenta, acessórios, existe mais algum outro acessório, além do relógio, que o homem deve ter? Alguma preocupação para manter isso adequado à imagem dele? Bom, o cinto, da mesma forma que o calçado, né, tem que estar em bom estado. E o cinto sempre estar combinando com o calçado, principalmente quando for usar terno. Então, couro, sempre de couro. O couro liso, ele sempre passa uma imagem também de mais formalidade e sempre da mesma cor. Essa quebra de tonalidades não é bem-vinda para o ambiente formal. No caso de momentos de lazer, não há essa preocupação. Pode ser misturado daí o material e também as cores. Mas pro terno, para o ambiente corporativo, é sempre o mesmo material e a mesma cor. E outros acessórios como, por exemplo, anéis, fora a aliança, me refiro a anéis mesmo, ou brincos. Como é que o mercado assimila esse tipo de acessório nos homens? Não é muito bem-vindo, dependendo do ramo, né, que a pessoa trabalha. Para ambientes muito formais, é bom deixar, para quem faz o uso desse acessório, deixar para usá-lo nos seus momentos de descontração. No caso de
no seu dia a dia mesmo de trabalho, evitar sempre o uso de brinco, os anéis, a não ser que seja a aliança ou realmente da sua profissão. Caso contrário, é melhor evitar. Corrente também não deve ser exposta, é sempre por dentro da camisa. Os óculos de sol também deve acompanhar o mesmo modelo de roupa que você está usando. Os óculos mais formais são de ferro, né? De ferro ou de acetato, já é mais esportivo. Então, aquelas lentes mais espelhadas também são para ambientes de lazer e não para um ambiente corporativo. E outra coisa que é interessante, quando você vai se comunicar com alguém, daí já faz parte da comunicação não verbal, mas de linguagem corporal. Quando você for falar com ela, retirar o óculos. Mesmo que você esteja conversando com ela num ambiente aberto, com sol e luminosidade, porque você passa mais credibilidade para aquilo que você está falando e a pessoa sente-se mais segura do que você está falando ali no momento para ela. Sem dúvida, o olho no olho não tem o que substitua. Os olhos são a janela da alma, né? Mas no ambiente externo, dá para fazer um acordo quando os dois colocam os óculos de sol, aí vão se comunicar através ali de uma venda, que são os óculos. Mas... O ideal, se você está tratando de negócios, é que retire. Se a outra pessoa continuar, deixe, mas você faz a sua parte, tire e passe a credibilidade necessária. Né? É sempre mais bem-vindo. E também não passa uma imagem de arrogância, né? Você tem essa imagem de maior proximidade. No caso de pessoas que utilizam óculos de grau, mas que tem aquela película que escurece num ambiente muito claro. Daí não tem problema. Daí ela escurece, mas ela não fica tão fechado quanto o óculos de sol. O óculos de sol, ele continua tendo a lente bem mais escura. E ela escurece um pouco, mas não chega a tanto. Então não tem problema. Agora, uma coisa que não dá é o óculos de grau com dedos, né? Marquinhas de dedos. Marcas digitais lá. Sim. Ou com a haste colada com durex. Opa, ou mastigada. Então todos esses detalhes denunciam um comportamento ou um estilo de vida também da pessoa. Olha só que não dá para imaginar que para os homens todos os cuidados são muito parecidos até com o das mulheres, né? A gente tem mais uma imagem aí que é das gravatas. Vamos falar disso? A gente vai aguardar a veiculação aqui da imagem. Lá. Bom, as gravatas, o maior problema é a questão do uso dela com relação ao comprimento. Por quê? Não é uma questão de se a pessoa é mais alta ou a pessoa é mais baixa. É uma regra que ela tem que estar na altura da fivela do cinto, nem acima, porque senão dá a impressão de estar usando um babador. E abaixo também não, fica óbvio que ela está muito comprida para a roupa. E outra coisa interessante para a escolha das gravatas, eu já falei, né, que as gravatas mais escuras são mais indicadas para serem usadas, e também tem um fio atrás da gravata, que é o que dá a estrutura e o caimento perfeito dela. E às vezes, os homens não prestam tanta atenção assim, mas as mulheres que se incomodam mais, né? Tem um fiozinho solto aqui, puxa. Puxou o fio, você perde a estrutura dela, o caimento não é o mesmo, ela começa a enrolar. Então, tomar cuidado também com isso. Com relação ao material, as gravatas 100% lã ou 100% seda são mais formais, são mais elegantes, mas não necessariamente tem que ser usada somente desse material. Verificar sempre o comprimento dela é muito mais importante do que realmente o material que você está usando. Josena, a gente tem uma pergunta de uma internauta de Ribeirão Preto que pergunta exatamente sobre a gravata. Ela diz, quando a camisa é lisa, a gravata pode ter algum tipo de estampa? Pode. Até mesmo se a gravata for estampada e a camisa também for estampada. Desde que tenha alguma cor, vamos supor, a camisa azul e branca, então, vamos supor, tem um tom de azul naquela gravata. Então, uma das cores da camisa, você encontra também na estampa da gravata. E que a estampa não seja exatamente na mesma proporção. Por exemplo, listrinha fininha na camisa, listrinha fininha na gravata. Então,
listrinha fina na camisa e uma listra mais larga na gravata, Ou para até não uma gravata confundir lisa. os olhos. Sim. A outra pergunta que a Raquel faz é em relação ao uso da camisa listrada ou quadriculada, aquele quadriculadinho bem pequeno. Que tipo de gravata, então, pode ser usada? Você falou da lisa, mas aí não entraria muita estampa. Melhor não concorrer com as estampas, é isso? Pode colocar, mas desde que não seja na mesma proporção e não seja exatamente a mesma estampa. Aí é o erro que muita gente deve incorrer, né? Que diz, tá combinandinho ali a camisa listrada com a gravata listrada. Não, é aí que tem que fugir. Não é nem questão de combinadinho, é uma questão que ofusca, você não sabe para onde você olha, porque as duas estampas estão na mesma proporção. Uma tem que chamar mais atenção do que a outra, para que os olhos não se confundam e você consiga olhar aquilo de uma forma harmônica. Agora, nessa questão das gravatas, aquelas gravatas assim, que tem piu-piu ou outras coisas, ambiente corporativo, nada. Não, né? A não ser que você realmente trabalhe num ramo muito criativo. Uma que agência você de publicidade, isso, uma coisa assim. festa infantil. Então, necessariamente, você precisa estar caracterizado para aquilo. Caso contrário, não passa credibilidade nenhuma. Ou derruba a credibilidade da pessoa que já tem. Na hora. Na hora. A gente tem uma dica em relação à imagem pessoal, no que diz respeito aos cuidados pessoais, podemos chamar assim, que é a questão da barba. Isso, é uma dúvida frequente dos homens, usar ou não. Quando é indicado a barba? Para quem realmente tem alguma falha no rosto, né, alguma cicatriz e deseja escondê-la. Que também não é fundamental. Não. Pode assumir aquela marca. Sim, e acaba a não até ser ficando que realmente um charme. aquilo o incomoda. Então, né, é aceitável. Mas desde que o volume esteja, né, bem pouco. Barba parada, você quer dizer. Não tem como deixar com um volume maior. Vamos mostrar essa imagem, que inclusive é de um ator muito conhecido do cinema, o Hugh Jackman, que fez o Wolverine, que tem aí com barba e sem barba. Qual que é a questão da barba dele ali, Josiana? Então, ela está parada, tem, né, um pouco até de excesso ali, mas você pode ver que a imagem que você tem dele, na segunda imagem, sem barba, é de uma pessoa muito mais feliz até. Se bem que ele está sorrindo, aliás, com barba, mais sorridente ainda. Você cria uma aproximação com a pessoa que você vai conversar. A barba geralmente deixa a pessoa mais séria. Então, se a pessoa já tem uma personalidade mais séria e usa a barba, ela causa uma barreira de comunicação. Às vezes as pessoas ficam com mais medo ainda de poder chegar até ela. Fica com uma cara brava, né? Sim. E também não fica com uma imagem tão saudável quanto sem a barba. O cabelo também deve estar aparado. Na primeira imagem, parece que a franja está um pouco além do comprimento ideal, não é isso? Sim, já está mais bagunçadinho, né? Para um ambiente de trabalho, não é o ideal, atrapalha também um pouco. Outro caso que a barba é recomendada, para quem é careca, para os homens carecas, é recomendado o uso da barba. Até porque você tira, né, a falta... Para dar uma compensada. Exatamente. Então, daí fica bem. E não cria essa imagem de peso na imagem visual. Não o deixa mais triste ou mais bravo. Apenas é uma compensação de falta. No caso do homem careca, já que você citou isso, vamos aproveitar para obter uma dica da sua parte. Quando o homem está em processo de virar realmente um careca e ficam alguns fiozinhos só em cima da cabeça ou aqui na lateral, o que é mais indicado? Bom, deixar o que não, vamos supor, o que não pode é querer tampar ali com o cabelo, né? Tampar o que há de vazio com o cabelo, então puxar um pedacinho daqui e passa para o outro cima, lado, não dá. Não dá certo. Não dá. É nítido, cria-se um personagem, né? Fica uma figura. Caricata. Então, esse é o que não pode fazer. Agora, o que pode ser feito? Ou terminar de raspar e ficar realmente sem, ou então assumir que você está com falhas e conviver bem com ela. Porque dá a impressão que quanto mais a pessoa se preocupa com isso, mais chama a atenção dos outros para aquilo. Né? Se você também lidar de uma maneira natural e assumir essa fase da vida, ou enfim, que muitas vezes é genético, né? Homens ficam mais calvos, muitas vezes porque os pais também eram.
e pronto, e viver a vida, isso que é importante. Não né? vai atrapalhar de maneira nenhuma a comunicação, Sim. né? A falta de cabelo ou não. O que atrapalha a comunicação é a falta de zelo, né, com você mesmo. Então, em detalhes como a higiene pessoal e também nas coisas que você veste. Outra coisa também interessante é a questão de cigarro, né? Também os homens que fumam, ter o cuidado para não ficar com a mão com cheiro de cigarro. E no ambiente de trabalho você tem, né, os cumprimentos e acaba passando aquele cheiro para outra pessoa. E em relação ao perfume, que muitas vezes muito é forte muito exagerado. também. Isso. Né? Josiana, parece que faz 10 minutos só que nós estamos aqui conversando, mas já se passou 1 hora e a gente precisa finalizar o TV Comunica. Eu quero deixar para o internauta a sugestão de visitar o site da Josiana Fagundes para obter outras dicas. Tem bastante conteúdo lá que pode ser utilizado. O site é Josiana, com 2 N's, fagundes.com.br. E você pode se comunicar com ela e solicitar outras informações. Eu quero te agradecer muito pela presença e pelas dicas práticas que você deu. Essa é a proposta do TV Comunica, que quer se comunicar com o internauta de forma a beneficiá-lo nas formas de comunicação, seja na linguagem verbal, não verbal, na vestimenta, que nós vimos hoje aqui, é muito importante para passar uma imagem adequada. Eu quero que você volte numa outra oportunidade para falar para as mulheres. Para as mulheres tem mais conteúdo ainda, mais conteúdo. Né? Vamos ter que emendar um programa no outro aqui para conseguir passar todas as dicas. Gente, o TV Comunica volta na segunda que vem. Nós vamos falar sobre a imagem, a Josiana até já começou esse assunto aqui, que o profissional em busca de uma vaga no mercado passa para o seu interlocutor, no caso, um profissional de recursos humanos, numa entrevista de emprego. Nós teremos aqui a presença da Elisa Barros, que é psicóloga com especialização em RH e é coach de carreira. Tem mais de 20 anos de experiência nessa área e vem trazer um pouquinho dessa vivência aqui para nós no TV Comunica, segunda-feira que vem, das 3 às 4, ao vivo, aqui no AltV. Você encontra outras informações sobre o programa no site tvcomunica.com.br ou na nossa fanpage no Facebook. Agradeço muito a participação de vocês, uma ótima semana e até segunda que vem. Tchau!